Olá, amigos. Bom dia. Oi, pessoal. Bom dia. Novas regras para o funcionamento dos supermercados. A partir da próxima semana, a entrada de cliente vai ser limitada. E tem ainda outras determinações que o TN1 te mostra já já. No transporte público, continua valendo a retirada de ônibus com ar-condicionado. Motoristas e cobradores com 60 anos ou mais serão destinados a outras funções. Medidas para conter o avanço da Covid-19. O Espírito Santo tem 856 casos confirmados e 25 mortes. 480 pessoas estão curadas. Os estudantes, quando voltam para as escolas, para as faculdades? Perguntas sem respostas. E não está descartada a suspensão de aula até as férias de julho. Alunos da Rede Pública Municipal da Serra começam a receber as cestas básicas que seriam destinadas à alimentação na escola. Operação em todo o Espírito Santo para levar para a cadeia suspeitos de homicídios que estão foragidos. A saga por uma botija de gás de cozinha continua. Se tá difícil, o jeito é apelar para o velho fogão a lenha. Ele voltou com força total em muitos lares. No estúdio, o médico infectologista tira dúvidas sobre o novo coronavírus. Mande logo a sua pergunta para o nosso WhatsApp. Se ligue nas ofertas dos classificados do TN. O fim de semana pode ser mais saboroso com as delícias preparadas pelos nossos amigos. Dê uma força para essa gente. Se todos se ajudarem, vamos atravessar esse momento crítico com menos sofrimento. O TN1 começa agora. O Espírito Santo no combate à escalada do novo coronavírus. O estado deve receber na próxima semana 135 novos respiradores, equipamentos fundamentais para pacientes graves internados em UTI. Os aparelhos já deveriam ter chegado, mas virou o material mais disputado no mundo inteiro. É verdade, Georgia. No estado, já são 856 casos confirmados e 25 mortes. A repórter Bruna Maria conversa ao vivo com o subsecretário de Atenção em Saúde, o Fabiano Ribeiro. Muito bom dia para vocês, Bruna. Ei, Ingrid, bom dia para você, para o George, para todo mundo. É isso mesmo. O subsecretário de Atenção em Saúde, Fabiano Ribeiro, vai conversar com a gente sobre a chegada desse lote de respiradores. 135 equipamentos que já deveriam ter chegado aqui no estado. A chegada desses equipamentos foi adiada para a semana que vem. Subsecretário, seja bem-vindo ao TN1. Bom dia para o senhor. O que a gente pode dizer sobre esses equipamentos? Por que eles ainda não chegaram e qual a previsão, início da semana que vem, final da semana que vem? Então, na próxima semana está previsto em torno de quinta-feira a sexta-feira a chegada desses equipamentos. São 135 respiradores. Somando esses 135 aos respiradores que já compramos, nós teremos um total já de aquisição de 284 respiradores, entre os já adquiridos e esses que vão chegar. Nos dá uma margem de segurança em relação à ampliação dos leitos. É importante reforçar que são respiradores esses exclusivos para leitos de tratamento e cuidado ao Covid. Nós não competimos essa aquisição de respiradores com as UTIs que já existem. Nós não estamos utilizando as UTIs que já existem. A gente só está trabalhando na expansão de UTIs novas. Então, essa aquisição, no total até o momento, de 284 respiradores, são para utilização exclusiva para UTI para a Covid-19. A gente tem esses números de quantos respiradores estão disponíveis hoje aqui no estado e quantos estão em uso? Então, nós hoje temos, só própria do estado, sem contar aquelas que o estado contrata, nós temos hoje em torno de 200 leitos de UTI e uma capacidade em torno de 270 respiradores. Só colocando os nossos próprios hospitais que estão da CESA, né? Se você incluir aí os hospitais, aqueles filantrópicos ou que a CESA contrata, a gente passa a uma disponibilidade em torno de 600 leitos de UTI. Só que toda essa expansão que nós estamos fazendo, ela não compete com esses leitos, não é utilizando esses leitos já contratados, é a expansão de leitos novos. Então, assim,
A nossa ampliação de leitos são para leitos novos. Tem também uma estratégia que a gente vem dialogando, que é a aquisição de leitos particulares, leitos de hospitais privados. Esses leitos dos hospitais privados, eles não estão nessa conta nossa de leitos nossos contratados e leitos próprios de UTI, que somos 600. Né? Então, assim, esses iam incorporar a esses novos leitos que nós organizamos, principalmente no Hospital Jaime, que são leitos exclusivos para o coronavírus. Subsecretário, como é que o senhor avalia a disponibilidade desses leitos aqui no estado? A gente pode dizer que o Espírito Santo hoje está numa situação confortável quando a gente compara, por exemplo, com estados como São Paulo? Neste momento, com certeza, a nossa situação é bem confortável. Nós temos aí, temos ficado em média uma taxa de ocupação em torno de 50%, sendo que essa taxa de ocupação ainda não são todos pacientes Covid, tem paciente com síndrome respiratória que a gente também atende nesses leitos. Nós temos hoje disponível em torno de 170 leitos de UTI exclusivo para Covid, e numa possibilidade, ainda agora no mês de maio, a gente chegar em torno de 300 até 400 leitos. Por quê? Nós estamos antecipando as fases de expansão de leitos. Aquele quantitativo total de leitos que nós tínhamos uma previsão para chegar em junho, nós estamos já organizando, estamos tentando, agora com a chegada de novos respiradores, antecipar a essas fases para ter o leito disponível antes. Para nós, o seguro é ter o leito, mesmo que ainda não ocupado, mas já disponível para atender o Covid. Porque se a expansão da doença, quando chegar no pico, ela for rápida, exponencial, é um leito que não é fácil de se montar. Por isso a gente está antecipando e a gente já deixa os leitos preparados antes da utilização. Perfeito. A gente tem a confirmação no estado hoje de 25 mortes pela Covid-19. Eu queria que o senhor comentasse, subsecretário, sobre o perfil dessas mortes, desses óbitos aqui no estado. A maioria continua sendo de pessoas que tinham comorbidades? Continua, né? Então, assim, é importante que as pessoas que agravam com o Covid e que têm a necessidade de ser levado a um leito de UTI, na sua grande maioria, aquelas que vão a óbito, na sua totalidade, posso dizer hoje, são pessoas que já tinham alguma doença pré-existente, né? Principalmente doenças cardiológicas. Você tem também pessoas, inclusive, que foram a óbitos acometidos por obesidade e diabetes, mas a grande maioria, né, e que são pessoas acometidas a doenças cardiovasculares, essas que foram a óbito, dessas 25 pessoas. E aí, com faixa etária bem distribuída, não são idosos apenas. Você tem pessoas jovens, mas que é acometido por uma outra doença, por uma outra comorbidade, como a gente usa o termo usado tecnicamente na saúde, mas é que as pessoas foram a óbito. Para não ficar naquele entendimento que só o idoso é que vai... Se o idoso é um idoso saudável, se ele tem uma vida saudável, se ele não tem uma comorbidade, ele não vai ter um grande risco. Né? Mas é importante ter a proteção desse idoso, porque de fato o sistema imunológico dele vai estar mais fragilizado, mas ele vai... Tem idoso que é mais saudável do que uma pessoa jovem. Perfeito. Subsecretário, a gente tem aí a confirmação de 856 casos confirmados da Covid-19 aqui e, em contrapartida, quase metade dessas pessoas, 480, já estão curadas da doença aqui no estado. Como é que o senhor avalia esse cenário? A gente pode dizer que o Espírito Santo tem seguido uma boa linha de atuação diante desse número? E eu acho que grande parte desse mérito é em relação à assistência que a gente organizou e nós estamos conseguindo dar ao paciente que é acometido pela doença. Quando nós temos essa margem de segurança, com equipe suficiente, com um equipamento suficiente, com leitos disponíveis suficiente, você tem a condição de dar um cuidado de forma melhor a garantir um prognóstico melhor para esse paciente, quer dizer, a expectativa dele de a gente ter a cura e ter a alta é maior. Então, por isso eu também afirmei no início que hoje, neste momento, é confortável a nossa situação. Estados e países que estão sobrecarregados, é claro que você tem uma dificuldade de prestar uma assistência como você consegue, como a gente está conseguindo prestar aqui, como a gente tem um quantitativo de pessoas doentes menor do que a capacidade que nós temos de enfrentamento. Isso sim
é o que tem dado esse resultado de um nível grande de curas e de resultados de alta de pacientes. Subsecretário, para a gente finalizar sobre a situação dos profissionais da saúde, né, que estão nessa linha de frente do combate da doença. Essa semana e semana passada já foi anunciada a chegada de equipamentos, né, os EPIs de segurança. O Estado também está dando auxílio para os municípios, né, em relação a esses equipamentos. A gente pode dizer hoje que os profissionais de atuação em saúde capixaba, eles estão resguardados, eles estão com esses equipamentos de proteção? Então, desde o início, seja da epidemia e da pandemia, nós já tínhamos reforçado todo o nosso estoque. Nós não tivemos nenhum registro de falta de EPI nos nossos hospitais do estado. Em janeiro mesmo, quando nós estávamos observando tudo que estava acontecendo na China, nós reforçamos as compras de todas as nossas unidades. É claro que mesmo reforçando, a utilização do EPI aumentou muito. Por isso também foi necessário o apoio que, na verdade, a gente está tendo em relação à estrutura de governo como um todo. O Centro de Controle e Comando, criado pelo governador Renato Casagrande, nos deu, de certa forma, também um apoio na aquisição desses EPIs. Nós reforçamos a compra, nós tivemos agora uma entrega considerável essa semana, temos a programação de uma outra entrega maior ainda, porque a gente não sabe o comportamento da doença e a utilização do EPI aumentou muito. O equipamento que nós comprávamos para de repente um mês, hoje está sendo 2 meses, está sendo utilizado em uma semana, em 2 dias. Então, assim, a capacidade nossa de enfrentamento, a gente teve que reforçar em muito, porque de fato o sistema está sendo também sobrecarregado em tudo. Em EPI, em material de limpeza e também nos trabalhadores. Perfeito. Subsecretário Fabiano Ribeiro, de Atenção e Saúde, obrigado pelos esclarecimentos, obrigada pela participação mais uma vez aqui no Nós que agradecemos a oportunidade, né, de esclarecer para toda a população e a transparência que a gente vem tendo em relação às informações. Nós criamos, né, no site lá do Covid-19, o Governo do Estado criou inclusive um painel de acompanhamento que é possível... Em tempo real, né? Isso, em tempo real, você consegue observar inclusive por bairro e município o desenvolvimento da doença. Tá certo, recado dado, subsecretário, mais uma vez, obrigada pela participação aqui. A gente vai continuar a nossa conversa, gente, porque ontem, durante uma coletiva de imprensa, o governador do estado, Renato Casagrande, ele anunciou que prorrogou até o dia 17 de maio as medidas de prevenção no nosso sistema de transporte coletivo, que é o sistema Transcol. Na semana passada, ele já tinha anunciado a chegada de um lote aí de 30 mil máscaras de proteção facial para os trabalhadores do transporte coletivo que estão ali na linha de frente, né, os motoristas e os cobradores. E ontem ele anunciou que esses profissionais, motoristas e cobradores que têm a partir de 60 anos ou mais, eles vão ser realocados das funções, vão passar a desempenhar outras funções dentro da empresa. Outro anúncio feito ontem também é que está mantida a retirada da frota de ônibus com ar-condicionado. Eles vão continuar sem circular aqui pela cidade até o dia 17 de maio. Outro assunto tratado durante a coletiva de imprensa pelo governador Renato Casagrande foi justamente os respiradores, que a gente acabou de conversar aqui com o subsecretário. Está prevista então aí a chegada até meados, né, quarta, quinta-feira da semana que vem, desse lote com 135 respiradores. E a gente relembra que 50 equipamentos já chegaram, eles foram distribuídos para a rede estadual de saúde. Outros 40 respiradores que chegaram também foram levados até o hospital de campanha, o Hospital Jaime, na Serra. E há aí a previsão de mais 30 respiradores chegarem aqui no estado. Esses respiradores foram doados para uma empresa, mas ainda não chegaram. Essas são aí as atualizações. Daqui a pouquinho eu volto para a gente também tratar de outro assunto falado pelo Renato Casagrande, nosso governador, ontem durante essa coletiva, porque vai haver mudanças aí na maneira da gente ir ao supermercado e fazer as nossas compras do mês. A gente, como consumidor, também vai ter que se adaptar a essas mudanças de uma nova realidade a partir de segunda-feira, agora, próxima segunda-feira. Daqui a pouquinho, então, eu falo sobre esse assunto. Ingrid, Jorge. Tá certo, Bruna. Obrigada pela sua participação até então, né? E também tem novas regras para velórios e enterros em Vitória. Durante a pandemia de coronavírus, as cerimônias devem durar no máximo 2 horas. No caso de suspeita ou confirmação de Covid, o caixão deve ser lacrado. A distância mínima entre as pessoas precisa ser de 2 metros. E quem estiver com sintomas do coronavírus não deve participar. As novas regras passam a valer a partir de hoje. Lembrando que semana passada, Vitória declarou situação de emergência em saúde
por causa do número de contaminados pela Covid-19. E como a Bruna já adiantou, a partir de segunda-feira, os supermercados terão que limitar a entrada e a distância entre os clientes. É uma determinação do governo estadual. Além disso, vão ter que dar mais atenção para a higiene e funcionários vão ter que usar máscaras. Neste supermercado em Campo Grande, Cariacica, os funcionários do caixa já trabalham com a máscara de acrílico para proteção facial, já que a distância entre eles e os clientes é menor que 1,5 metro. Esta funcionária foi destacada exclusivamente para a desinfecção dos carrinhos e cestas. As filas para o caixa também estão demarcadas para evitar aglomeração. Tem lavatórios para higienização das mãos e dispensadores de álcool em gel espalhados por toda parte. As vendas online também já estão disponíveis. O cliente compra de casa e só vem pegar os produtos. A gente já vem adotando algumas práticas de distanciamento entre as pessoas, né? Os próprios funcionários e os clientes, né? Filas em locais como açougue, locais de atendimento, né? E padaria. E os próprios checkouts, né, a gente vem demarcando. Nós temos um locutor que de hora em hora ele anuncia também, pedindo compreensão das pessoas, né, e que permaneçam mais afastadas, né. Essas são algumas das novas determinações que devem ser cumpridas em supermercados, hortifrutis, padarias e lojas de conveniência a partir da próxima segunda-feira. O anúncio foi feito ontem pelo governador do estado. Tomamos uma decisão que regulamenta o funcionamento dos supermercados. Supermercados é um serviço essencial de alimentação, de higiene, de limpeza. Já tínhamos combinado algumas ações com o supermercadista, mais algumas decisões que eu quero também informar a vocês. A partir de segunda-feira, nós precisamos de limitar a entrada de clientes nos estabelecimentos. É uma pessoa para cada 10 metros quadrados. Tem que ter desinfecção dos carrinhos e cestas imediatamente, antes e depois do contato do cliente com esses carrinhos e essas cestas. Tem que disponibilizar naturalmente o lavatório com sabão, o álcool em gel. Também uso de máscara para todos os servidores, todos os trabalhadores. A distância entre o caixa e a pessoa que está pagando de 1,5 metro. Se não tiver essa distância, tem que colocar aquela máscara de acrílico. Então são medidas que estão no decreto e que estarão orientando o funcionamento dessas lojas comerciais de alimento, de higiene, de limpeza, né, a partir de segunda-feira. Eu achei, por exemplo, de 10 metros quadrados é muito. Podia ser um pouquinho menos, 5 metros, 4. Tem que controlar, né? Não dar muito, não ficar muito próximo um do outro. E principalmente usar máscara. Eu acho que é bom, né? Ficar as pessoas mais distantes uma da outra, né? Eu sempre venho cedo, porque cedo chega aqui, eu acho onde encostar o carro e tudo, rapidinho sai também. Toda medida, se for cumprida, se for observado, é válido, né? O problema é que às vezes as pessoas não respeitam. Eu poderia estar mandando meu neto vir aqui, mas ele não cumpre a determinação, então eu preferi a gente vir. Também estão proibidos o uso de secadores eletrônicos e o oferecimento de produtos para degustação. A partir de agora, todos os colaboradores têm que usar a máscara de proteção facial. Por aqui, ainda não deu tempo de providenciar o material para todo mundo. A máscara está demorando um pouquinho mais, a gente fez a solicitação do fornecedor e ele pediu aí 10 dias para a gente estar fazendo a entrega da máscara. Outra medida que passa a valer a partir de segunda-feira é a limitação na entrada de clientes dentro do supermercado. Só vai ser permitida uma pessoa a cada 10 metros quadrados. Os outros clientes vão ter que aguardar a vez de entrar no estabelecimento do lado de fora. E vai ser de responsabilidade do supermercado fiscalizar o funcionamento dessa dinâmica. Nós lidamos com o público e nem todo mundo está preparado para isso. Entendeu? Está conscientizado para isso. Então, é uma situação que nós nunca passamos, vai ser uma experiência e pode ser que haja algum probleminha lá na frente, na organização. A gente sabe que tem pessoas e tem pessoas que entendem, outras não entendem, mas a gente vai usar todos os nossos meios, entendeu? Para evitar qualquer tipo de problema, qualquer tipo de conflito. Pois é, gente, todas as medidas terão que ser cumpridas a partir de segunda-feira, com exceção das máscaras para os funcionários.
O governo estendeu o prazo até quarta-feira para que os empresários tenham tempo de receber o material de proteção e distribuí-lo. Bom, nós estamos aqui com o Dr. Crispim Cerutti, infectologista. Dr. Crispim, mais uma vez, muito obrigado pela participação do senhor aqui no TN1. Seja bem-vindo mais uma vez. E a gente começa com a primeira pergunta sobre essa decisão aí do governador, né? Do governo em si, de um espaço de 10 metros para a entrada dentro do supermercado. Como é que o senhor avalia isso? Realmente é uma medida aí para evitar esse contágio? Bom dia. Boa tarde, bom Boa dia. Tarde, né? Boa tarde a todos. Obrigado também pela oportunidade de poder ajudar nesse processo de esclarecimento. A questão desse posicionamento em relação aos serviços essenciais é importante nessa fase em que a incidência de casos tem se mostrado em acentuação. A gente tem uma perspectiva de ter um grande número de casos em pouco tempo no Estado. As autoridades de saúde estão preocupadas em relação à capacidade do sistema de acomodar todas as pessoas, de oferecer leito e atenção adequada. Então, quanto menos a gente propiciar possibilidade de transmissão do vírus, melhor será, mais fácil será a gestão desse processo. Então, uma coisa que é fundamental é que esses serviços, farmácias, supermercados, implicam na circulação de pessoas e na possibilidade de disseminação do vírus no ambiente. Então, quaisquer dessas medidas, elas são de menor importância se isso não for acompanhado por uma atitude de higienização constante de todos. Porque o grande risco de transmissão desse vírus é o contato com superfícies e com pessoas. Agora, do ponto de vista da entrada, do distanciamento, isso deve funcionar, deve colaborar na prevenção, mas precisa haver gestão da retenção, porque não adianta nada se você consegue manter poucas pessoas dentro do estabelecimento, mas do lado de fora tem uma fila imensa com todo mundo aglomerado. Então, alguém tem que fazer a gestão dessa retenção do lado de fora. De preferência, na minha opinião, isso é opinião minha, mas de preferência alguém fardado, que as pessoas respeitam mais. Que aí oriente as pessoas a se manterem separadas com a distância necessária, distância Você acredita regulamentar. que vai dar tumulto, então, nesse caso? Pode dar tumulto. Né? Aquela fila por fora, igual a gente está vendo aí dos bancos. A gente vê isso, né? Exatamente. Bancos, né? A gente, quando tem essa diferença entre oferta e procura, a tendência é você ter uma retenção, né? E essa retenção é que precisa ser administrada. Dentro fica tranquilo e fora fica tumultuado. Exato. Agora, o senhor acompanhou também a reportagem que a gente exibiu agora da Bruna, dessas novas regras, e um amigo que falou na reportagem me chamou a atenção, a gente comentou aqui nos bastidores, ele dizendo que ele prefere ir do que deixar o próprio filho, porque o filho não segue as regras de segurança. Quer dizer, a questão de educação que a gente fala aí, né? Isso é o calcanhar de Aquiles daquela consideração que você faz sobre a questão do isolamento vertical, né? O exemplo está dado aí. Esse neto que não respeita as regras é um coabitante de idoso dentro da casa, então você diz, vamos proteger só os idosos, deixar as pessoas circularem. Se a pessoa se expõe, ela leva o vírus para dentro do domicílio. E as probabilidades de transmissão no ambiente intradomiciliar são altíssimas. Então não existe essa situação de você proteger só o idoso, você não o protegerá. Se você não proteger a comunidade inteira, não vai haver essa seleção. A discussão que se faz hoje, doutor Crispim, para realmente equilibrar essa volta aí para a economia, é exatamente ter essas atitudes, né? Ter essas ações para deixar que as pessoas voltem a uma vida controlada. O senhor acredita que essas medidas vão fazer com que a economia volte aos poucos e equilibrar também a saúde ao mesmo tempo? É o único caminho que nos resta, né? Qualquer outro cenário que a gente vislumbre, ele tem efeitos danosos. Então você diz, a gente tem que preservar a economia, garantir o emprego, para as coisas, o efeito não ser pior. Mas se você nesse momento cria uma flexibilidade maior para propiciar isso, a médio prazo você tem um caos na saúde, uma desorganização social, e isso implica num dano maior para a economia. Então, na verdade, essa troca que se estabelece, essa dicotomia, ela não existe, ela é falsa. A única alternativa que existe para a gente é controlar a circulação e fazendo a gestão do processo de atenção às pessoas que são infectadas e preparar um retorno ao panorama da normalidade de forma mais racional. Eu não vejo outra forma de lidar com isso. Daqui a pouquinho a gente volta com o senhor, que tem muitas dúvidas aqui dos nossos amigos que a gente vai tentar responder. Obrigada. Até já, né, George? Com certeza.
E olha, a Caixa Econômica começa a pagar hoje o auxílio emergencial para mais de 3 milhões de pessoas. São mais de 1.300.000 beneficiários do Bolsa Família que tenham o último número de identificação social igual a 2. A Caixa também deposita o auxílio para quase 2 milhões de pessoas nascidas em setembro, outubro, novembro e dezembro, inscritas no CAD Único, que não recebem o Bolsa Família. O crédito será feito na conta poupança da Caixa, aberta pelo banco. Para quem vai receber em dinheiro, o auxílio começa a ser sacado no próximo dia 27. Os saques vão ocorrer conforme o mês de nascimento do beneficiário. Pois é. E o governo flexibilizou a abertura de alguns segmentos do comércio, mas é preciso acompanhar de perto se todos estão respeitando as regras. É isso aí, em Cariacica, a fiscalização está de olho nas lojas. Quem mostra pra gente ao vivo é o repórter Felipe Chicarino. Comércio movimentado aí, hein, Felipe? Boa tarde para você. Oi, Ingrid, George, boa tarde para vocês, boa tarde ao nosso convidado, boa tarde a todos que nos acompanham pelo TN1. É isso mesmo, Ingrid, a gente vai ver aqui, ó, vou dar uma saidinha aqui, o comércio está movimentado, muita gente aqui na Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica, mas a fiscalização, né, vai ser intensificada por aqui, tá, Ingrid? A prefeitura vai procurar saber quem está burlando o sistema, quem está burlando o decreto, né, do governo estadual, que proíbe aí, né, a abertura de boa parte do comércio, né, algumas exceções aí, né, lojas de material de construção, supermercado, padaria, mais voltado para alimentação, segmento de beleza, esses segmentos estão autorizados, outros não. Por exemplo, agora aqui, né, a gente percebeu loja de roupa funcionando a meia porta, loja de calçado, grandes redes funcionando, né? Então, serviços que não são essenciais, produtos que não são essenciais, mas essas lojas procurando, então, abrir, né, mesmo que a meia porta, trabalhando com outro tipo, né, de metodologia ali, de venda, de compra, enfim. Eu estou ao meu lado aqui, respeitando esse limite de segurança, o secretário de Desenvolvimento da cidade aqui de Cariacica e de Meio Ambiente, o Cláudio Denicoli. Cláudio, primeiramente, muito boa tarde por receber a gente. Eu já quero começar perguntando para você de antemão, como é que vai funcionar esta intensificação na fiscalização aqui na Expedito Garcia e em outras regiões de Cariacica também? Muito boa tarde. Bom, boa tarde a todos. Na realidade, nós temos feito fiscalização desde quando o governador do estado decretou a questão do fechamento do comércio, né? Então, tem 30 dias, está fazendo isso agora, que nós temos conscientizado a população, conscientizado os comerciantes, mas parece que com o passar do tempo as pessoas têm relaxado um pouco, ou sofrido também por um desafio econômico dos comerciantes, então tem realmente tendo uma situação de burlar esse decreto. Então nós sentimos a necessidade de intensificar as fiscalizações, faremos isso rotineiramente, com apoio total da Polícia Militar, criamos uma fiscalização integrada, unindo fiscais de posturas, de meio ambiente, de obras, de vigilância sanitária, que faremos essa ação integrada para realmente fechar os estabelecimentos que não estão de acordo com o que o decreto estabelece. Apenas serviços essenciais que podem funcionar, outros lojas de calçados, de ambulantes, por exemplo, estão proibidos, e nós faremos essa fiscalização, notificando, e se houver resistência, a Polícia Militar irá conduzir o infrator, quem está desrespeitando, insistindo nisso, à delegacia para responder por isso. Agora, essa fiscalização vai apontar, então, por exemplo, essa realidade que a gente vê de algumas portas fechadas, né, ali a meio, funcionando em meia porta ali, isso já é de conhecimento de vocês, né, Cláudio? Porque perto da gente aqui tem loja funcionando assim, que a gente já viu aqui, né? Já é de conhecimento de vocês essa realidade, né? Nós temos monitorado o município todos os dias, então nós sabemos o que está acontecendo e vamos intensificar para que realmente a gente tenha resultados. É importante salientar o seguinte, nós estamos num momento de pandemia, o problema é para todos. Agora, tem que haver, nós vamos fazer nossa parte, mas tem que haver uma responsabilidade compartilhada. São 3 atores fundamentais importantes nesse processo, que é o poder público, na ação de fiscalização e punição se for necessário. São os comerciantes que têm que ter a consciência de que não podem trabalhar, ou que tem quem está autorizado de respeitar os controles que foram estabelecidos pelo decreto, distanciamento, álcool em gel, etc. E também a sociedade civil como um todo. Quer dizer, sem haver essa integração de todo mundo, a gente não vai conseguir chegar no objetivo de passar por esse momento crítico, difícil para todos nós, o mais rápido possível. Então a responsabilidade é compartilhada para a gente alcançar o objetivo, o resultado que nós precisamos nesse momento. Secretário, essa fiscalização de vocês, né?
ela também vai fiscalizar, por exemplo, as agências bancárias que têm recebido uma grande concentração de pessoas, que tem recebido uma grande aglomeração de pessoas. Isso também vai ser fiscalizado, vai ser recomendado à galera do banco para poder orientar melhor essa fila. Como é que vai funcionar isso? Porque se tem um lugar aqui em Campo Grande hoje que se concentra uma grande parcela da população, uma parcela de pessoas, são as agências bancárias. Nós temos percebido que as agências bancárias, não só aqui de Cariacica, mas todo o Brasil, na realidade, tem acontecido a aglomeração das pessoas nas filas. E nós temos feito sim essa fiscalização, temos pedido, nossos fiscais têm ido às filas pedindo distanciamento. Agora, repito, é fundamental para que a gente tenha eficácia na nossa atuação, que os estabelecimentos façam a sua parte. Os bancos, supermercados, lojas que estão autorizadas a funcionar, tem que ter funcionário coordenando o acesso aos estabelecimentos, ao afastamento necessário, recomendado. Então não é só uma ação de fiscalização, que, repito, nós estamos fazendo e continuaremos fazendo, mas a responsabilidade compartilhada, e nós cobraremos disso dos estabelecimentos comerciais. Já fizemos isso no último, só concluindo, nós fizemos isso no último sábado, uma loja aqui em Campo Grande autorizada a funcionar. Nós tivemos lá porque havia essa aglomeração, imediatamente a própria loja se conscientizou e fez o afastamento e controlou o acesso ao estabelecimento das pessoas. Tem sido um resultado bacana. Agora, a gente viu também, né, muitos ambulantes, você já falou dos ambulantes, eles também vão ter que respeitar o decreto. Como é que vai funcionar isso? A gente vê que tem muita gente que precisa vir para a rua para colocar comida dentro de casa. E em cima disso, uma questão final, secretário, vai ser multado? Porque a gente vê que os comerciantes que estão indo contra o decreto, na verdade é porque existe uma necessidade, eles precisam fazer a economia girar, eles querem ter menos prejuízo, precisam ter menos prejuízo. E eles vão ser multados também, já, né, que o negócio já não está bom, como é que vai funcionar isso? Bom, nós os ambulantes e as multas? Lamentamos profundamente, sabemos da necessidade das pessoas trabalharem e terem renda. Agora, nós estamos seguindo aqui em Cariacica rigorosamente o que estabelece o decreto do governador Casagrande, rigorosamente. E os estabelecimentos não essenciais e ambulantes não estão permitidos que se realizem os trabalhos. Então, realmente, nós faremos a abordagem nesse tipo de trabalho deles, primeiro conscientizando, e se houver resistência, iremos recolher os equipamentos. Isso é fato, vai acontecer. Lamentamos profundamente a questão da situação, mas, repito, ou a gente faz um sacrifício enorme agora para passar desse momento, ou vai chegar como os países da Europa, com lockdown, que se chama, do isolamento total das pessoas, que vai ser muito pior, e um período muito maior, e o sofrimento vai ser muito maior ainda. Secretário, muito obrigado pelas informações. Deus abençoe esse trabalho tão difícil, complexo e até porque não ingrato, né? Que vocês vão ter que desenvolver a partir de agora. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. É isso aí então, Ingrid e George, eu devolvo para vocês e até me apropriando de uma fala do próprio secretário, né? É uma responsabilidade coletiva, né? A pandemia diz respeito a todos nós. Por isso, o ato de amor é cuidar um do outro, sempre um cuidando do outro. Obrigado, Ingrid e George. Bom final de semana para quem está de folga, porque amanhã eu estou no batente, porque estou de plantão, viu? Beijo para vocês. Beijo, Felipe. Valeu, Felipe. Obrigado. Não, e pelo jeito, Cariacica vai ter muito trabalho, né? Porque o que a gente viu ali, a gente acompanhando as imagens ao vivo aí, será que todas as pessoas que a gente viu, as famílias circulando, as pessoas olhando vitrines, como se nada tivesse acontecido, todas elas precisam estar ali na rua circulando? É a pergunta que fica, né, George? Não dá para passear, né? Não é? Assim, a gente não está aqui julgando de forma alguma, mas será que todo mundo que está ali, que a gente viu, está precisando estar nesse momento na rua? Será? E olha, festa de aniversário durante isolamento social vira caso de polícia. Vizinhos denunciaram uma festa que acontecia no bairro Santa Luísa, em Vitória. Vale lembrar que eventos desse tipo estão proibidos no estado. A polícia foi ao local onde pessoas festejavam um aniversário. O dono do local conversou com os policiais e decidiu encerrar a comemoração. Fica aí a mensagem, gente. Vamos esperar para celebrar datas especiais com amigos e família quando essa pandemia der uma trégua. Por enquanto, qual é a dica, George? Ficar em casa, né? Não tem condição. E olha, união de forças policiais para tirar assaltantes e assassinos das ruas. Hoje aconteceu mais uma fase da Operação Caim. Veja na reportagem de Suzy Faria. Essa é a terceira fase da Operação Caim. Reúne mais de 100 policiais civis em todo o estado. Além do apoio da Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, Polícia Militar e Guarda Municipal. O delegado-chefe da Polícia Civil explica o objetivo. O objetivo é justamente prender homicidas, prender latrocidas, fazer com que
a população tenha paz, tenha tranquilidade no seu dia a dia, para que possamos diminuir o índice de homicídio e ter a paz social tão sonhada no nosso estado. Nas primeiras horas do dia, uma informação importante. O assassino do policial Marcelinho foi preso em Colatina. Marcelinho foi morto durante uma abordagem em fevereiro de 2017. Ele estava foragido com prisão preventiva decretada, então, para nós, essa prisão já é uma prisão qualificada e muito importante. Mas virão outras, com certeza, no final do dia nós vamos fazer o balanço. Na Grande Vitória, a operação conta com pontos de bloqueio, como esse, em vários locais. São 30 bairros de Vila Velha, Serra e Cariacica que são alvo. A Polícia Rodoviária Federal era minuciosa ao verificar os carros parados. Hoje nós estamos participando na região de Cariacica, com 35 policiais, e nos outros postos da PRF ao longo do estado, também com policiais fazendo abordagens. Objetivo de tentar achar arma, drogas, verificar que os veículos estão com adulteração dos seus sinais identificadores e ajudar realmente a Secretaria e a sociedade capixaba com essa redução dos índices de criminalidade. Essa é a terceira edição da Operação Caim. Nas duas primeiras etapas, 59 pessoas foram detidas, inclusive algumas pessoas em crimes de repercussão aqui na Grande Vitória. De acordo com o secretário, esse tipo de operação vai acontecer toda semana. O objetivo, reduzir os índices de violência, principalmente de homicídios aqui na Grande Vitória. Estamos trabalhando de forma integrada para dar visibilidade e segurança às comunidades que necessitam da nossa presença. Esse sim é o nosso objetivo, integração das forças de segurança para o bem da sociedade capixaba. O balanço da operação de hoje será divulgado no fim da tarde. Os capixabas acusados de matar uma brasileira nos Estados Unidos viraram réus no processo que apura o assassinato. A denúncia contra Tiago Felipe Bragança e Wenderson Júnior Silva foi aceita pela Justiça. Os dois foram denunciados pelo Ministério Público pelo assassinato de Ana Paula Braga, de 23 anos. O crime aconteceu no início do ano no apartamento da vítima em Los Angeles, na Califórnia. Os suspeitos chegaram a gravar um vídeo mostrando o corpo da jovem, que foi jogado numa caçamba de lixo e não foi encontrado. Os dois estão presos. Em Baixo Guandu, a frentista de um posto de gasolina atropelou um motociclista e ainda derrubou uma bomba de combustível. Testemunhas contaram que a funcionária estava nesse carro branco e, ao tentar manobrar o veículo, acabou engatando a marcha ré. O motociclista, que esperava para ser atendido, acabou atropelado. Com o impacto, a bomba de combustível foi arrancada e o veículo parou em cima dela. O corpo de bombeiros foi acionado porque a gasolina ficou espalhada pela pista. Apesar do susto, a frentista e o motociclista tiveram ferimentos leves. Nossa, que susto, hein, gente? Olha, o governo do estado estuda a possibilidade de manter as escolas fechadas até julho. A suspensão das aulas continuaria para evitar aglomeração por conta do novo coronavírus. E para que os estudos não fiquem muito comprometidos, o governo iniciou aulas online via TV. Mesmo assim, os pais devem desempenhar um papel fundamental e se reinventar para ajudar os filhos a estudar em casa. Esses dois são o Júlio César e a pequena Maria Paula. O Júlio tem 10 anos e a Maria apenas 2 aninhos. E a rotina da escola faz uma falta danada para os dois. A mamãe, Franciele, tem que ser criativa para lidar com a criançada em casa 24 horas por dia. No início não foi fácil, principalmente para eles, para Maria Paula, que não entende muito, mas ela já tinha a rotina dela de ir para a creche. E assim, ela no início, ela se arrumava para ir para a creche todo dia, principalmente de manhã. E o Júlio César gostou, né, um pouco, mas agora ele tá vendo que não é bem assim, porque a quarentena tá se estendendo. Na falta das aulas presenciais, o Júlio César ajuda até a limpar a casa, dando uma varridinha no chão. Tá bom. E ele lava a louça também, 1001 utilidades. Já na casa da Suzana, a Vitória, de 10 anos, tem que estudar. Ela está no 5º ano do ensino fundamental e usa até uniforme. E estudar em casa pode ser chato, né? Mas é super necessário. Então, filha, como é que tem sido aí, estudar online?
legal, mas ao mesmo tempo triste. Por que triste? Porque a quarentena você podia estar enrolando, mas tem que estudar. Ah, tá. Você queria estar de férias? Sim. Mas não tá de férias, né? Tem que estudar. O mais velho, o Gabriel, de 14 anos, aproveita um pouco do tempo livre jogando videogame. E o mais novinho, o Benjamin, de 1 ano, curte todas com a mamãe. Pois é, a casa ficou pequena para os pequenos. Na falta das aulas presenciais, os pais têm que se reinventar. A questão é que não dá para saber ainda os impactos desse afastamento. O importante é minimizar os prejuízos. E os pais podem fazer isso por criar dentro de casa um ambiente semelhante ao da escola e monitorar a aprendizagem dos filhos. Essa neuropsicopedagoga dá alternativas para amenizar a falta que o convívio coletivo faz. Dentro do ambiente escolar, existe uma aprendizagem que nós chamamos de aprendizagem socioemocional, que só se dá no ambiente de convívio em grupo, de convívio coletivo. Porém, essas alternativas precisarão ser pensadas pela família, pela escola e por todos os profissionais. Alternativas para que todo o campo de aprendizagem dessa criança seja preservado no máximo possível. Propor atividades, propor aprendizados, propor encaminhamentos para essas crianças, para que esse aprendizado ocorra com o mínimo possível de prejuízo. Jogos educativos são outra boa opção para trabalhar a atenção e o foco da criança. Aqui nós temos um jogo chamado Lince, onde eu tenho várias imagens e a criança procura a imagem no meio desse tabuleiro. Vê se você acha essa imagem aqui. Muito bem. Agora, onde está essa imagem? Essa atividade ela é muito importante para poder trabalhar atenção, concentração, discriminação visual. Outra alternativa é para as crianças menores, né? Como fazer com os pequenininhos? Trabalhar a coordenação motora que nós temos. Uma pinça mais grossa, uma pinça mais fina. E aqui eu tenho vários objetos coloridinhos nas mesmas cores da pinça. Então, como que a família pode fazer essa atividade com os pequenininhos? Aqui pode ser substituído por bolinhas de papel crepom, que é bastante legal, você está trabalhando esse movimento. E a pinça pode ser o quê? Aquele velho pregador de roupa da mamãe. Pode colocar uma fitinha colorida, com durex colorido, e você vai estar trabalhando o movimento de pinça, cores e atenção. O superintendente do Sindicato das Escolas Particulares do Espírito Santo afirma que a principal preocupação das instituições é que o aluno saiba que ele não está de férias e que tenha certeza de que as aulas continuam. A estratégia que a escola privada montou nesse período, pelo menos esses 2 meses que a gente está aí impedido de ter aula presencial, é que mantenha esse aluno e a família linkada com a escola. E dizer para o aluno que ele não está de férias, que ele está tendo uma aula especial. A aula está indo na casa dele ao invés dele ir à escola. O ideal é que os pais sejam colaboradores do corpo docente das escolas até que as aulas voltem ao normal. O que a escola e a família têm de ter em conjunto, a educação é da família. Não, nós temos uma parte técnica que aprimoramos essa educação que está lá, porque você traz da convivência social. O menino tem casa, tem aqui a convivência com a família, e quando ele chega na escola, ele começa a ver os limites e a interação política que ele tem de fazer, e dá para ele o que é a vida realmente. Gente, mas na prática não é brincadeira não, viu? A Secretaria de Educação confirmou que as aulas estão suspensas até o próximo dia 30. Informou que vai fazer um pronunciamento assim que qualquer nova decisão for tomada. E olha, a Associação de Pais e Alunos do Estado entrou na Justiça pedindo a suspensão do ensino à distância ofertado pelo governo do Estado durante a pandemia. A alegação é de que o modelo adotado compromete o acesso à educação e à aprendizagem. É que alunos da rede estadual que não possuem acesso à internet não podem cumprir as atividades escolares. Pais também relataram que os filhos não têm condições de acessar o conteúdo disponibilizado pela TV. A SEDU e o Sindicato das Escolas Particulares foram intimados a prestar informações. Depois disso, o processo retorna para o desembargador relator tomar uma decisão. E os alunos da Rede Pública Municipal da Serra começaram a receber as cestas básicas que seriam destinadas à alimentação na escola.
Cada um dos 20 mil alunos terão direito a cestas. O kit merenda para a Sandra chegou em ótima hora. Sem trabalhar e com um filho pequeno em casa o dia todo, a preocupação dela era faltar comida. Não tá muito precário, mas tá dando para levar. Mas na bem verdade vem a preocupação, né? Que qualquer momento vai faltar, ou se vai melhorar, ou se vai piorar mais, principalmente, né? Quem tem criança, né? Criança toda hora quer leite, quer um Toddy, quer uma coisinha daqui, outra dali. Principalmente tá dentro de casa o dia todo, né? Agora, com esse kit, a refeição da criança está garantida para quase um mês. Assim como a de outras 378, que tem direito ao kit distribuído por essa escola de ensino integral na Serra. O kit merenda, nesse momento, realmente, ele só está sendo destinado a quem é beneficiário do Bolsa Família. Que na nossa escola, por exemplo, que é tempo integral, a alimentação básica da criança se dá aqui mesmo, né? Tendo em vista pelo tempo de permanência da criança na escola. Então, o que eu tenho ouvido das famílias é o agradecimento mesmo, que é realmente uma ajuda para todas as famílias que estão recebendo. A entrega é feita com todo o cuidado. Ao chegarem, os pais fazem a higienização das mãos e, em seguida, são atendidos por profissionais de máscaras e luvas. E só depois levam o kit. Ao todo, 20 mil alunos da rede municipal da Serra, inscritos no Bolsa Família pelo CadÚnico, terão direito ao kit merenda. Uma ajuda e tanto, já que quase todos contavam com as refeições dadas nas escolas para se alimentarem bem. Essa mesma ação de entrega dos alimentos acontece também em outros municípios da Grande Vitória, como Cariacica e Vitória. Em Vila Velha, essa ação já está na segunda etapa e agora, até mesmo as famílias que não estão inscritas no CadÚnico terão direito ao benefício. Nós disponibilizamos todos os alimentos que estavam em nossos estoques para serem transformados também em kits para distribuição para as famílias, não necessariamente cadastradas no Bolsa Família, mas aquelas que eles realmente têm conhecimento que estariam precisando desse alimento no momento. São kits formados com os alimentos que já existiam dentro dos estoques das nossas escolas para serem distribuídos para essas famílias. Na rede estadual, aproximadamente 88 mil famílias de alunos matriculados devem receber cestas básicas até o dia 30 deste mês. A distribuição começou na semana passada. Pois é, em Vila Velha, 27 mil kits serão distribuídos. Em Vitória, além dos kits para os 2 mil estudantes da rede municipal, apostilas e materiais escolares também são entregues a famílias carentes. Ótima ação, né, Ingrid? Nós vamos voltar a falar aqui então sobre o coronavírus com o Dr. Crispim Cerutti, infectologista. Dr. Crispim, a gente mostrou agora há pouco ali uma imagem que choca mais uma vez, né? Não é a primeira vez que a gente mostra isso. As pessoas andando na rua, sem proteção. A gente sabe que isso vai ser comum, vamos ter que voltar aos poucos, né, abrindo isso daí, mas não pode ser dessa forma. O que tem se observado é que as pessoas têm banalizado a situação da pandemia. A gente tem que evitar um pouquinho culpar tanto assim as pessoas, porque, parafraseando uma citação, quem tem autoridade tem a culpa maior. Então, se alguém sinaliza do ponto de vista de banalização, as pessoas acabam, em parte, pelo menos, aderindo a esse tipo de posicionamento. Isso é extremamente equivocado nesse momento. Os números são a melhor evidência que a gente tem de que o problema não é banal. A curva tem se acentuado, as pessoas podem observar isso. Existe a expectativa de a gente chegar no começo de maio, no Espírito Santo, com cerca de 3 mil casos da doença. Isso aí vai colocar o sistema de saúde no seu limite. A gente pode fazer a conta só pelo que o subsecretário falou em termos de número de leitos de CTI, de respiradores. Fazendo a conta, a gente sabe que vai estar chegando lá no limite. E o Estado trabalha com uma projeção de números para a incidência máxima, para o pico, que segundo as projeções deve acontecer no final da primeira quinzena de maio, de 8 mil casos no estado. Agora, isso pode ser mais. A curva mostra que existe potencial para a gente chegar a 10 mil. E isso considerando todas as medidas já propostas. Mas com a banalização, com essa circulação acentuada de pessoas, a perda do controle disso aí pode ser uma coisa bem provável. A gente tem que lembrar que o vírus está em toda parte. Você se deslocando, tocando as coisas, interagindo com as pessoas, você está potencializando a transmissão. Então, esses números, essas projeções, elas podem ser facilmente excedidas. O que a gente muito questionado, doutor, é a questão desse pico. Porque
as pessoas mandam mensagens para a gente questionando exatamente isso. Meu Deus, mas quando vai ser esse pico? Não era semana passada? Não era na Páscoa? Não era... Meu Deus, entendeu? Então as pessoas têm sinalizado, assim, o que as autoridades têm sinalizado para a população é que aguarda-se um momento máximo, então se estava sinalizando para o final de abril. Mas, na verdade, as projeções são feitas em cima de curva e em cima do comportamento da doença em outras partes. Tem muitas variáveis envolvidas nisso aí, tem uma margem de incerteza em torno disso. Na verdade, se sinalizava para o final de abril a evidência da atenuação da curva. A incidência máxima mesmo, as projeções indicam para o final da primeira quinzena de maio. Agora, se isso vai se dar exatamente dessa forma ou não, depende das variáveis que eu falei, entre elas a circulação das pessoas. Mas não é difícil prever isso, já que você não tem teste sendo feito? Isso é uma coisa importante que você está falando, porque todos esses modelos são baseados no comportamento dos casos detectados. A gente não tem uma boa base de estudo populacional para ver a dinâmica do vírus na sua realidade geral. Isso aí a gente deve superar com esse estudo que está sendo proposto agora, de fazer a amostragem da população em todas as partes do estado, para a gente ter uma melhor avaliação da taxa de infecção, daquilo que a gente chama de patogenicidade, que é o quanto o vírus, ao atingir a pessoa, tem a capacidade de produzir doença nela e, a partir daí, a força de transmissão dessa doença. Mas isso não é demorado, doutor? Isso tudo esse processo não é muito lento para o que está acontecendo? Não, o inquérito todo, ele tem um tempo de demora de 2 meses, mas a partir da primeira amostragem, que deve ser feita em torno de 2 a 3 dias em todo o estado, a gente já vai ter uma figura bem mais clara da dinâmica de ocorrência, porque a gente vai ver aonde tem a penetração do vírus em todas as partes. E baseado nos modelos anteriores, a gente pode estimar melhor para onde ele vai e o quanto vai demorar. Agora, Jorge, eu acho que todo brasileiro que gostaria de estar ouvindo nesse momento é o que foi anunciado pelo governo da Alemanha, né? Exatamente. Que lá no país a situação está controlada dessa pandemia. Aqui, só para completar, Ingrid, começa a relaxar a quarentena e na próxima segunda já anunciou a abertura de lojas não essenciais. Tá vendo? Já a partir de segunda agora. Então, isso é um aprendizado para a gente também, porque a gente pode observar o que é feito fora para ver o que a gente tem que fazer aqui. Então, a diferença da Alemanha para a Espanha e para a França, né, em que as medidas foram tomadas muito mais tardiamente em uns lugares do que os outros. A Alemanha fez as coisas certas no momento certo, e com toda a disciplina que a gente já conhece do povo alemão, eles conseguiram manter a situação até o ponto de chegar na segurança. Né? Basicamente, o modelo, o exemplo que a gente deveria seguir e tentar fazer dessa forma aqui. E qual a sua... Pode falar. Agora, na prática, o senhor falou assim, com 2 dias, com esse estudo, vocês vão ter esse panorama. Na prática, com esse panorama, quais ações podem ser implementadas para melhorar a situação, então? Então, nessa forma amostral, que é claro que não é uma fotografia inteira do estado, porque a gente não tem condições logísticas para fazer isso num estado de 4 milhões de pessoas, mas com esse processo amostral, o estado pode entender quais os lugares são mais vulneráveis e quais aqueles em que ele pode flexibilizar mais as ações de circulação e de atividade econômica. Por exemplo, abrir o comércio. Por exemplo, abrir mais o comércio, ou ser mais flexível em relação às atividades comerciais. Uma coisa que a gente estava colocando é que tem um município, não vou citar nenhum aqui, mas tem um município que não registrou nenhum caso. Será que precisa ser tão rígida a medida de isolamento social nele como é num grande centro urbano como aqui? Esse estudo é super importante, né? Para a gente encerrar a nossa última pergunta, qual é a sua expectativa como infectologista, professor universitário, desse anúncio do novo ministro da Saúde? As expectativas são boas depois do que ele falou? Ele disse que economia e saúde têm que caminhar juntas, não pode ser bem contra o mal, dinheiro contra a saúde. Como é que o senhor avalia? Então, eu acho que o papel do ministro da Saúde é agir considerando os elementos que nos dão suporte, né, que são as evidências científicas, que são as análises técnicas e que é a responsabilidade que tem um profissional de saúde. Ele é profissional de saúde como nós. Então, se ele agir estritamente dentro desses parâmetros, eu acho que existem boas chances dele fazer uma boa gestão. A preocupação é a pressão política. Quando a gente transcende esses parâmetros técnicos e científicos e começa a agir dentro de uma esfera político-administrativa, aí as coisas podem sair um pouco do controle. Então, essa é a nossa expectativa, observar se ele vai se manter
estritamente dentro dos parâmetros técnicos e científicos, ou ele vai começar a transitar por um caminho mais político. Né? Tá certo, doutor. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente hoje. Tá? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, espero ter sido útil. Obrigada. Muito bom, doutor Crispim. Muito obrigado. Gente, a saga para conseguir o gás de cozinha continua. O produto está em falta no mercado. E olha, pessoal, em muitos lares, a saída é o fogão a lenha. Veja na reportagem de Felipe Chicarino. No quintal, machado, lenha, panela, fogo. Com as botijas vazias, o fogão de lenha é a única opção. A falta do gás tem obrigado capixabas a reconstruírem hábitos antigos. Nas últimas semanas, a produção do gás de cozinha caiu e o consumo subiu. Esta conta não está fechando. Até meados do século passado, antes do movimento migratório do campo para a cidade, era assim que as pessoas cozinhavam. A minha avó, lá no interior de São Paulo, Dona Manuelina, cozinhava assim, no fogão de lenha. Pois é, 4, 5 décadas depois, no auge da tecnologia, a pandemia tem nos obrigado a voltar a ser raiz. Sempre me preparei, mas nunca achei que seria utilizado os meus conhecimentos para isso, né? Sempre gostei de roça, sempre gostei de cozinhar na lenha, mas nunca imaginei que eu iria cozinhar por uma necessidade da falta do gás. A busca por gás de cozinha tem provocado uma ida aos depósitos e longas filas, logo no momento em que a aglomeração é tão perigosa quanto o vírus. O Rony mora com a mulher e a filha pequena em Cariacica. Ele tem enfrentado essas filas em busca do gás. Eu espalhei para todo mundo, aonde tivesse gás me avisar. Eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, se tiver gás em Vila Velha, eu estou procurando em Viana, em tudo quanto era lugar, e não consegui. Realmente me deu medo, porque os dias nossos estão chuvosos, né? Inclusive, no dia que um dos dias que eu estava cozinhando, começou a chover, eu tive que improvisar uma tapagem com a telha por causa da chuva, né? E inclusive a água vazou, molhou um pouco a parte do fogão, eu não esperava isso, mas são coisas que infelizmente acontecem, né? 2 fenômenos foram determinantes para a atual falta do gás de cozinha, não só por aqui, mas em outras regiões do Brasil. O aumento da demanda, já que as pessoas estão cozinhando mais em casa. E a queda no consumo de gasolina, já que o gás é fruto deste processo de produção. Um efeito dominó que atinge não peças, mas pessoas. Não é só o gás que falta. Rony trabalha como vigilante e está sem serviço, logo sem receber. A sobrevivência vem do auxílio emergencial. Eu presto serviço para 2 lugares, uma padaria e um restaurante. A gente está aguardando melhorar a situação para poder voltar a trabalhar. A dona do restaurante, eu tenho contato com ela direto, sempre converso com ela, e o movimento está muito fraco. Então foi o que ela falou, eu não tenho condições de... Ela dispensou mais um funcionário dela, além do segurança, né? Então a gente está aguardando acabar essa quarentena, que o governador chegue e fale: encerrou a quarentena para a gente poder voltar a trabalhar. Enquanto isso, eu consegui receber a verba do governo, né? E a minha esposa também. A gente pagou as nossas dívidas para não ficar endividado, para não ir nome para SPC, pagamos o que a gente devia. E assim, a gente está selecionando o que a gente vai pagar. Uma ajuda emergencial que deu um fôlego para a família de vocês aí, né? Olha, deu um fôlego grande, deu para respirar um pouquinho. Estava comentando aqui, né, George, fogão a lenha lembra tanto interior, fazenda. Agora a gente está vendo aí fogão a lenha mais do que nunca em cidade grande aí, né, sendo fundamental. E você está vendo ali, uma coisa é você pegar no fim de semana, fazer uma comidinha, né, que todo mundo brinca e fala assim no fogão a lenha, o feijãozinho no fogão a lenha, e todo mundo conversar entre amigos. Outra coisa é você ser obrigado a todo dia fazer sua refeição num fogão a lenha por conta disso. Sim. Na verdade, o Felipe falou ali que na verdade é um retrocesso, né, que a gente está vivendo. Isso daí. Pois é, teve muito consumidor estocando gás também, o que ajudou a agravar esse problema, viu? E para normalizar o abastecimento, estão sendo importados 27 milhões de botijas pela Petrobras. A estatal ainda reativou um duto que vai facilitar a chegada do produto nas capitais e no interior do país. Meu nome é Denise Castro Torresani.
e sou autônoma há 8 anos. Então, nessa pandemia que eu resolvi fazer máscaras. Foi a única forma que eu arrumei de estar ganhando um dinheiro. Juntei meus filhos e meu marido, estamos confeccionando essas máscaras. São máscaras de malha, tá? Todas as cores, a R$5. O meu telefone de contato é 999-38-1766. Falar comigo, Denise. Pois é, tá aí um produto mais que necessário, né, para os dias de hoje, né? Tem de todas as cores, vocês viram aí? E combina com o TN, você viu amarelinho, azulzinho, combina até com a nossa vinhetinha aqui, ó. 99938-1766, 99938-1766, super útil nessa época. Agora, eu queria chamar a atenção também, que vou pedir para colocar ali, ó, @TV Tribuna Jornalismo, tá vendo, pessoal? @TV Tribuna Jornalismo. Esse daí é o nosso Instagram. Eu quero pedir para você acessar agora esse Instagram e seguir a gente. Todos os vídeos dos nossos classificados estão nesse Instagram e você também pode ver outras curiosidades aqui, não é? Isso aí. Do nosso jornal, de toda a TV. Não deu para anotar o telefone dos classificados também. Todos os bastidores da TV estão aí no nosso Instagram. Tem o Instagram pessoal nosso também, mas o Tribuna Jornalismo sensacional, segue a gente sempre te informando também, né, George? Vamos bater nessa tecla. Tem mais, vamos lá. Olá, boa tarde a todos, meu nome é Sulaiane, eu trabalho com artes digitais. Eu vou deixar aqui algumas das minhas artes com um precinho bem em conta, a gente combina um valor bem abaixo do mercado e o meu telefone de contato é 996519956. Pode estar entrando em contato tanto por ligação, tanto pelo WhatsApp. Bacana, hein? Cartão de visita é tudo de bom, né? Chegar com um cartão de visita super criativo. Já ouviu falar naquela frase, cara crachá? Não é? Sulaiane faz cara crachá, gente. Isso aí, adorei, massa. 99651-9956, 99651-9956. Seu cartãozinho tá garantido. Agora tem também o nosso Instagram, ó. Vamos lembrar de novo, @TV Tribuna Jornalismo, @TV Tribuna Jornalismo. Acesse o seu Instagram agora e segue a gente. Essa é a nossa propaganda. É isso aí. Em Cachoeiro de Itapemirim, 3 outdoors estão chamando a atenção de quem passa por uma das principais avenidas da cidade. Uma empresa local decidiu alertar a população de uma forma inusitada sobre a importância do isolamento social. Nas imagens estão 4 homens acompanhados da frase "Fique em casa" ou "Dance com a gente". Para quem não conhece, esses homens são do país de Gana e por lá é comum serem contratados para animarem os cortejos funerais de quem partiu dessa para melhor. E como as redes sociais não perdoam, o jazz tradicional do cortejo foi substituído por uma música eletrônica e, claro, gente, bombou. Em relação ao outdoor, o dono da empresa disse que a ideia é mostrar de forma não tão pesada que o coronavírus é um assunto sério e infelizmente levou muitas pessoas à morte. Ficar em casa é a melhor forma de prevenção. Muito legal, né, gente? Fala galera, meu nome é Arthur, estou aqui para avisar para vocês para não saírem de casa, porque esse vírus não é brincadeira. Lave as mãos, use o que quiser, que não vai pegar o coronavírus. Gente, por favor, não sai de casa por causa do coronavírus. O coronavírus está fazendo muito mal e ainda não pode ficar sem lavar as mãos. Lave com água e com sabão e com álcool em gel. Sem abraços, sem beijinhos e aperto de mão, mas um beijo meu do fundo do meu coração. Essa é a vacininha pro coronavírus, né? É, amor. Amorzinho pra ele, amorzinho, né? Amorzinho não, tem que dar umas cacetadas nele mesmo, né? No coronavírus sim, mas nessas fofuras aí, ó, nosso amor. Olha, a seguir, perseguição a carro de aplicativo roubado quase termina em atropelamento. E vamos divulgar novas ofertas dos classificados do TN. Voltamos rapidinho.
No bairro Guaranhuns, em Vila Velha, um ataque de traficantes terminou com uma pessoa morta e 3 baleadas. As vítimas conversavam numa rua do bairro quando os bandidos chegaram atirando. Eles fugiram em seguida e os feridos foram socorridos por moradores da região. Um dos jovens, identificado como Matheus Ferreira, de 20 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Os outros 3 passam bem e disseram não conhecer os atiradores. O tráfico de drogas teria motivado o ataque, que agora é investigado pela Polícia Civil. Em Vila Velha, uma perseguição a um carro de aplicativo roubado quase terminou em atropelamento. A polícia precisou atirar para conter os bandidos. Os 4 suspeitos estavam nesse carro que foi roubado em Jardim Colorado. A vítima chegava em casa quando foi rendida pelo grupo. A PM conseguiu localizar o veículo em fuga e deu início à perseguição. O motorista jogou o carro na calçada, quase atropelou pedestres e também os militares. Um dos bandidos ainda apontou a arma para policiais, que revidaram atirando. Um criminoso acabou baleado. A quadrilha foi presa e a arma apreendida. Todos têm passagens pela justiça. 2 são menores de idade. Bom, a gente vai mudar de assunto agora, porque vamos levantar o astral e a autoestima. Nesse momento tão difícil de isolamento social, de pessoas desempregadas, sem dinheiro, tem gente doando tempo e conhecimento para ajudar o outro. É a psicóloga que participa de um grupo que atende online. É o médico que usa a telemedicina para consultar quem não tem plano de saúde. E o cabeleireiro que abriu o salão para mudar o visual de quem não tem condições. Tudo de graça. Com vocês, o Fernando, a Daniela e o Antony. O Antony ficou com o salão fechado por quase um mês por conta da pandemia. Depois que abriu, percebeu que a clientela diminuiu bastante. Muita gente apertado e sem condições até mesmo de cortar o cabelo. O cabeleireiro resolveu abrir as portas para a solidariedade. Menina, quando eu tava me olhando no espelho e vendo meu cabelo grande daquele jeito, eu falei, gente, não aguento mais, eu preciso ir no salão. Só que com esse negócio de corona, tudo fechado, sem dinheiro, porque eu tô desempregado, né? Aí quando eu olhei meu WhatsApp, eu vi que o Antony postou. Aí eu falei, gente, é agora, eu preciso. Lucas, Ellen e Viviane foram os primeiros clientes da ação beneficente do Antony. O que eles têm em comum? Os 3 estão desempregados e há muito tempo não conseguiam nem visitar o salão. Com o avanço da pandemia, o tão sonhado emprego foi ficando muito longe, assim como a autoestima. Estou muito feliz com o corte. Já estou me sentindo outra mulher. Tava bem para baixo, né? Tô desempregada tem um tempo e depois da pandemia ficou bem mais difícil arrumar serviço. E a gente vindo aqui melhora a autoestima da gente, né? Com a transformação que tiveram aqui, ganharam também uma força a mais para seguir a vida. Aí vou voltar aqui ainda para me pagar meu cabelo, ainda para mim fazer outro de novo, porque adorei. Em tempos de quarentena, onde a recomendação é para não sair de casa, muita gente acaba sofrendo com as consequências de ficar preso quase o dia todo. Por isso, pessoas como o Antony têm exercitado a empatia e colocado o seu trabalho a serviço do outro. A Daniela é psicóloga e se juntou com um grupo de mais de 25 profissionais voluntários da área. Todos se colocaram à disposição das pessoas que estão psicologicamente abaladas com a pandemia. Se você está se sentindo com reações que você não sentia antes, né? Por exemplo, medo, angústia, preocupação excessiva, ansiedade, enfim, reações que são esperadas nesse momento de isolamento social, é só fazer uma chamada telefônica. Já o médico Fernando Pignaton oferece serviços de telemedicina para aquelas pessoas que não têm plano de saúde. Estou ajudando nessa crise que os brasileiros estão passando e estou à disposição daqueles que precisarem, principalmente aqueles mais necessitados. Antony, Daniela e Fernando hoje nos dão um exemplo de doação. Às vezes não é preciso bem material para fazer a diferença na vida de alguém, e sim tempo e boa vontade. Nós estamos numa situação que precisamos de ajudar o próximo, comovido com toda essa situação que vem acontecer, não só no Espírito Santo, mas no mundo, no Brasil e no mundo. Eu pensei, eu quero doar um pouquinho do meu tempo para essas pessoas que estão precisando, tão tristes, tão depressivas.
Lindas atitudes, né, gente? Para fazer contato com o Antony, basta entrar no Instagram Antony Cabeleireiro. Para quem precisa de orientação da psicóloga, o telefone é o 99858-8280. Já o telefone do médico é 999312854. Oi gente, boa tarde, meu nome é Everson, eu trabalho com montagem de móveis e vim trazer um pouco do meu serviço para vocês conhecerem, tá? Eu faço instalação de cortinas, blackouts, instalação de armários de parede, consertos e pequenos reparos de móveis, tá gente? Quem precisar, só entrar em contato comigo no número que está aqui embaixo, no 99630-7694, tá? Repetindo, meu nome é Everson e eu trabalho com montagem de móveis. Quem precisar aí de uma montagem rápida e garantida aí, é só me ligar. Muito obrigado, TN, pela oportunidade. Você viu ali que preparou a mesinha, fez direitinho o marketing para consertar tudo certinho. E eu tenho certeza que muita gente vai precisar desse serviço. Quem não tem ali um móvelzinho encostado, que precisa de um ajuste, né? Então, ó, vamos chamar ele? Vamos chamar qual o telefone, George? 99630-7694, 99630-7694. E vamos lembrar também o nosso Instagram, né? O nosso Instagram, ó, @TV Tribuna Jornalismo, @TV Tribuna Jornalismo, segue lá. E lembrando você também que quer mandar o seu vídeo pra gente, você que está fazendo alguma coisa aí para vender, para ganhar uma grana extra, né, Ingrid? Isso aí. Qual que é o nosso WhatsApp? 997922530, 997922530. Você manda o seu vídeo, mostra o que você faz, mostra o que você vende. E nós, que tal a gente de garoto propaganda? Vocês estão gostando? Fala também no WhatsApp. O pessoal tá bombando nas vendas, hein? A gente já mostrou aqui vários exemplos. Não é? É isso aí. Então manda seu vídeo que a gente está esperando, tá bom? Hoje é sexta-feira, 17 de abril. Vamos conferir juntos o que é destaque no Jornal A Tribuna. Paz na justiça contra o Estado para suspender o ensino à distância. Na foto principal, saúde e economia não competem entre si, diz novo ministro da Saúde. Mais 150 mil vão receber ajuda de até R$ 1.200 do governo federal. Preso falso advogado que fez mais de 500 vítimas com o golpe do trilhão. Fila e confusão em Vila Velha por causa de vacinação. Funcionário de supermercado vai ter que usar máscara. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta sexta-feira. No AT2, sandubas recheados de tentação. Médicos recém-formados no combate ao coronavírus. E no esporte, Fla quer voltar a treinar na terça. Jair, vamos na rua jogar bola! Compartilhamento de ficar de quarentena. Que o coronavírus tá pegando muita gente. Tem que ficar, senão você morre, menino. Fala, galera! Já que o coronavírus está aqui, se previna passando álcool em gel 70%, lave as mãos com frequência usando água e sabão, não pode sair de casa por causa do coronavírus. Beijinho! Oi, gente, eu sou o Pedro e eu vou falar sobre o coronavírus. Por favor, se previne do coronavírus, porque senão você pode até morrer. E olha, se você tiver alguma dos sintomas, procure já um médico, tá bom? Tchau! Show. Show. Recadinho massa. E você já está pensando nos lanches do fim de semana? Os nossos botões estão... E se liga nos classificados do TN daqui a pouquinho. Oh, meu Deus, eu sei o que será da gente nesse vídeo, gente. Presta atenção, vocês têm que entender que vídeo já engorda, tá? A gente é mais magro, pessoalmente, tá bom? Olha, daqui a pouco a gente volta com os classificados. Oi, eu me chamo Robson e trabalho produzindo pizzas, lanches tradicionais e lanches gourmet. Estamos atendendo no delivery, somos divisa da Serra 2, atendendo toda a região, próxima à Serra Sede, pelos telefone 996-35-7157. Obrigado, TN1, pela oportunidade de apresentar o meu trabalho. Eu não
falo nada, eu não falo absolutamente nada. Você já deu, antes do intervalo, você já falou de sua blusa, eu já falei que a televisão engorda a gente, entendeu? Que a gente não é tão cheinho como parece, não é isso? Mas vou me encomendar. Ainda bem que foi rápido, né? Ainda bem que foi rápido, depois dessa, uma hora dessa. Ai, meu Deus do céu. Só resta um biscoitinho ali pra gente daqui a pouco. Tá bom, né? Então, vamos Que dar... delícia, gente. Maravilhoso, irresistível. 99635-7157, 99635-7157. Eu não sei se você está acompanhando nas redes sociais, as pessoas estão comendo bastante, mas elas também estão se exercitando bastante. Então, isso é equilíbrio total. Peça seu hambúrguer e vá pular corda depois, né? Pula você, hein? E tem participação de mais amigos. Vamos ver. E aí, galera, eu vou falar uma pra vocês. Eu sou Samara Biscotinho. Eu quero dizer uma coisa pra vocês ficarem em casa, lavar bem as mãos, tá bem? Ei, pessoal do TN, não saiam de casa, tá? Porque esse negócio de coronavírus, ele está muito, muito sério. Não saiam, porque se você sair, você pode correr risco de você pegar o coronavírus. Então faça o seguinte, fique em casa usando álcool em gel, olha... Eu higienizo minhas mãos bem higienizada. Não deixe de passar o álcool. Tchau. Vai, Cauã. Coronavírus não deixa sair, você toca a verdade. Vai, toca, vai embora. Corra, Cauã. Isabelle, como é que espirra com estilo? Assim, 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 assim. Gente, só dá gente estiloso nesses nossos amigos. Isabelle é uma fofa, gente. Bom, vocês ouviram os recadinhos, então, ó, se cuidem. Um beijo bem especial para todos vocês. Um excelente fim de semana. Fiquem com Deus, na paz. Na paz. E na segunda-feira a gente espera vocês. Amanhã tem você no TN1, né? Tá lá, tudo prontinho. Amanhã estamos aí, gente. Ó, super beijo para você. Um ótimo fim de semana. E a gente espera. Tamo aí junto, tá bom? Tchau. Tchau.